A queda do avião que levava uma família de Goiás para Ubatuba, no litoral de São Paulo, levantou questionamentos sobre segurança e os riscos de acidentes aéreos. Segundo o CENIPA, o órgão da aeronáutica que apura as causas de acidentes, em Goiás foram registrados nos últimos 10 anos 97 casos, com 41 mortes. Veja aqui na reportagem do Matheus. O avião bimotor a jato, fabricado em 2008 pela empresa norte-americana Cessna, modelo que explodiu na praia de Ubatuba, no litoral de São Paulo, no último dia 9 de janeiro, após um pouso mal sucedido, era uma das 1.409 aeronaves registradas em Goiás, das quais 67% estão em situação regular, segundo a Força Aérea Brasileira, a FAB. Goiás ocupa o 7º lugar no ranking nacional de estados com maior número de aeronaves, principalmente na região sul e sudeste do estado, onde predomina o agronegócio. O avião do acidente em Ubatuba saiu justamente dessa região, da cidade de Mineiros. Das 5 pessoas que estavam a bordo, o piloto não resistiu e morreu. Os 4 passageiros, que são da mesma família, pai, mãe e os 2 filhos, sobreviveram. A tragédia que chama a atenção traz à tona um assunto que, nesses casos, sempre entra em discussão: a segurança ao voar. Conforme dados do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, responsável pela investigação de todos os acidentes aéreos do país, Goiás registrou em 10 anos, entre 2015 e 2025, até agora, 97 acidentes envolvendo aeronaves, que resultaram em 41 mortes. O ano com mais acidentes foi justamente o primeiro dessa série, 2015, com 14 registros e 9 mortes. No ano seguinte, em 2016, o estado contabilizou o maior número de mortos em acidentes aéreos. Foram 10, resultado de 7 acidentes. Em 2022, foram 11 acidentes e 3 mortos. Em 23, foram 9 acidentes com o mesmo número de mortes. Já em 2024, o CENIPA contabilizou 10 acidentes e apenas 2 mortes. Para esse especialista, baseado na quantidade de voos realizados todos os dias, as chances de acidentes aéreos são mínimas. A aviação ainda é o meio de transporte de massa mais seguro do mundo. Isso é indiscutível, tanto na sua proporcionalidade quanto da probabilidade de acontecer acidentes. Agora, obviamente, que as pessoas ainda têm uma mística em relação à aviação. O que acontece na aviação é que, sim, foi feito um estudo uma vez e parece que para uma pessoa, para que ela tivesse um acidente numa aviação regular, por exemplo, né, ela teria que embarcar durante 120 anos, fazendo não sei quantos mil voos por ano, para ter uma possibilidade de acontecer um acidente. Então, sempre que nós falamos em proporcionalidade de acidente, é de 1 para milhão ou de 1 para milhões, para que um acidente possa acontecer. Em julho do ano passado, um helicóptero do Corpo de Bombeiros caiu em Britânia, região nordeste de Goiás. A rápida avaliação do piloto do helicóptero evitou que os 5 bombeiros e o militar da Marinha do Brasil morressem com a força do impacto. A aeronave sofreu uma pane obrigando o tenente-coronel, que a pilotava, a realizar um pouso forçado às margens do rio Araguaia. Em 2023, um avião, por outro lado, caiu em cima de 2 casas na Vila Mutirão, região noroeste de Goiânia. Os irmãos Leonardo Rodrigues da Rocha e Bruno Rodrigues da Rocha foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiram. Eles eram empresários em Taiobeiras, no norte de Minas Gerais, e sócios da aeronave. O avião em que estavam foi fabricado em 1993, ou seja, há mais de 30 anos. Segundo os registros da ANAC, a aeronave estava regular. A queda de um avião como esse pode ter vários fatores envolvidos. Um acidente ele nunca acontece de forma isolada. Um acidente ele também dificilmente acontece de uma vez. Se teve um acidente, o que seriam os fatores contribuintes? Faz parte de uma cadeia. Ora, fatores contribuintes. O tempo contribuiu com o acidente? Sim ou não? A aeronave estava abastecida? Tá? O fator humano em relação ao plano de voo envolveu o acidente? Sim ou não? Opa, o que é um fator determinante? Tinha uma peça naquela aeronave
que não era aeronavegável, tinha alguma peça que era automotiva, que não poderia estar ali, isso já é um fator determinante. Nós temos, infelizmente, o fator humano, nós temos, infelizmente, fatores externos, nós temos fatores climatológicos, podemos ter também fatores voltados a projetos. Por conta da localização, Goiás tem uma das maiores frotas executivas do Brasil. É o segundo principal polo de manutenção de aeronaves do país e abrange boa parte dos aviões das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Georges explica que o avião particular também segue normas e rigorosos protocolos de manutenção. Nesses casos, o piloto é um dos principais responsáveis. Não é porque a pessoa voa um avião pequeno que esse avião, para que ele possa voar, para que ele possa fazer o plano de voo, para que seja aprovado, esse avião ele tem que estar com a manutenção em dia, esse avião ele tem que ter conhecimento de todo o trajeto que ele fará, ele tem que ter conhecimento de como é que está a situação no local do pouso, ele sabe que se chegar a fiscalização da ANAC, e a fiscalização da ANAC sempre acontece, eles vão verificar os diários de bordo, eles vão verificar os manuais de célula, os manuais de motor, os manuais de hélice, se for sendo aplicáveis, para verificar se está tudo em dia, se foi tudo feito. Então, não é simplesmente você pegar um avião, dar a partida e voar. Existe todo um complexo de manutenção, de preparação. Então, eu acredito, pelo menos as operações que eu tenho acompanhado, que não existe um descuidado tão grande assim. Em relação ao acidente de Ubatuba, a investigação ainda está no início e vários fatores podem ter contribuído para o desfecho trágico. A Força Aérea vai investigar qual foi a fonia, quais foram as comunicações que esse piloto fez ao longo da rota, se esse piloto se comunicou com o destino, se ele falou com a rádio do aeródromo, porque ela não tem torre, se ele questionou quais seriam as cabeceiras que estavam sendo utilizadas, tá? Se ele se comunicou com a fonia com outras aeronaves que também voaram no local há pouco tempo, se ele acompanhou a evolução do tempo, se ele melhorou, se ele degradou. E, para nós, então, tentarmos entender por que ele se decidiu por usar a cabeceira A ou a cabeceira B. Aí você fala, não, ele errou a cabeceira. Eu não acredito nisso, e também nós não podemos especular nesse sentido. Nós não sabemos ainda se aconteceu alguma emergência, nós não tivemos acesso sequer às câmaras de segurança do aeroporto, que devem ter registrado o pouso. Nós não sabemos se houve alguma invasão de pista, nós não sabemos que teve alguma emergência que o piloto precisou arremeter e não conseguiu arremeter. A única coisa que nós temos é o fato de uma aeronave que pousou na cabeceira e pousou no mar.